Oi, alunos! Estamos aqui mais uma vez para a aula de inglês instrumental. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e nós iniciamos esse curso para ajudá-los a ter uma compreensão de textos em língua inglesa. Na aula 1, estudamos, entendemos o que é o curso de inglês instrumental e também estudamos como ter a compreensão geral de um texto em língua inglesa e a utilização do layout, como olhar para um texto e através da sua estrutura, da sua organização, a gente entender que gênero textual ele tem e isso nos ajudar a ter uma compreensão geral do texto. Então, hoje nós vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo de inglês instrumental. Vamos para o nosso slide e a agenda da aula de hoje. Nós temos o estudo de inferência contextual, skimming, que é uma estratégia de leitura, e scanning. Ainda no slide já vamos começar entendendo um pouquinho o que é o skimming. Skimming é passar os olhos sobre o texto para se ter uma ideia geral do que se trata. Saber como ele está organizado ou para captar a intenção do autor. A pergunta que se faz antes da leitura de um texto é sempre o quê? De que trata esse texto? Em seguida, o leitor parte para a leitura da captação dos elementos que possam responder a essa pergunta. Então, quando a gente se depara com um texto, muitas vezes numa prova, pode ser num concurso, pode ser numa prova de proficiência para um mestrado, um doutorado. Quando eu me deparo com aquele texto, primeira coisa que eu tenho que dar uma olhada é no título e imaginar sobre o que aquele texto vai falar. Aí eu faço aquela predição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, o que é prediction, que também é uma estratégia de leitura. Eu faço uma predição, eu faço uma ideia do que o texto trata. E aí sim, eu vou para o texto, já imaginando, depois que eu vi o layout, que eu vi o texto, o título do texto, e aí eu parto para a leitura fazendo o skimming, ou seja, essa leitura rápida. E aí eu confirmo, então realmente o texto está falando do que eu estava pensando. Ou então, não era nada disso, o título não tem nada a ver com o que eu imaginava. Então, o skimming é a primeira estratégia de leitura, praticamente, que nós utilizamos ao ter que entender um texto em uma outra língua estrangeira, ok? Vamos dar continuidade aqui aos slides. Nós temos um texto. Assinale a alternativa que melhor sintetiza a ideia principal do texto. Isso poderia ser uma questão de um concurso, de uma prova. Então, nós temos um texto que só de olhar, sem ler, ele tem algumas siglas que podem me remeter a um texto que provavelmente pode estar falando de informática. Agora eu vou ler o texto para ver se é isso mesmo que ele fala. Então eu vou lendo e ao mesmo tempo vou traduzindo para vocês terem uma ideia do que o texto está dizendo. If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is to contact a data recovery professional immediately. Então aqui ele está falando que se você tem um disco rígido, a hard drive, that has crashed, que danificou, que bateu, a coisa mais importante que você tem a fazer é procurar o quê? Procurar um profissional que trabalhe com a recuperação de dados imediatamente. Make sure you aren't being charged an evaluation fee if you have a standard IDE hard drive. Então ele fala para você ter certeza, make sure, que você não está sendo cobrado uma taxa, fee é taxa de avaliação. Se você tem um modelo, standard é modelo, com essa sigla aqui da área de computação, IDE, que se você tiver nesse modelo, você não deve ter uma taxa cobrada. Most companies only charge evaluation fees for complex RAID and network servers drivers. O que ele diz? A maioria das companhias apenas cobram taxas de avaliação, que é evaluation fees, por que tipo de drivers, por que tipo de discos rígidos? Só os que têm essa sigla aqui, RAID, e que tem os servidores na rede.
Então, veja bem, caro aluno, se você se depara com um texto desse, mesmo não sendo da área, né, de computação, como é o meu caso, pela sigla e por algumas palavras que você vê que são cognatas, que parecem com as palavras em língua portuguesa, você já consegue entender. Aí você volta para lá, já fez, o texto está falando de um concerto, de um disco rígido que eu posso ter quebrado e fala que não é para cobrar taxa, dependendo do modelo que for. Deu para ter uma ideia geral? Eu vou agora para as opções. Vamos voltar lá no slide? Então, opção A, se o disco rígido bateu, veja a data. Opa, ele quer confundir você. Data que ocorreu e pague apenas a taxa de verificação do seu modelo ID. Você tem que saber que a palavra data é um falso cognato, porque lá no texto ele não significa data, dia, mês e ano, mas ele significa dados. Então essa aqui já não é. Letra B, se você tem um disco rígido quebrado, faça uma avaliação e peça ajuda de um profissional que trabalhe com tecnologia high. Não, não é isso que o texto fala. Ele fala que se você tiver um disco rígido quebrado, você tem que pedir uma avaliação imediatamente. Mas não fala que você tem que pedir ajuda de um profissional que trabalhe com essa tecnologia. Letra C, se você quer comprar um disco rígido, pronto, já está com problema, porque em nenhum momento o texto traz a palavra comprar. Né? Eu nem vou ler o restante, porque daqui do começo eu já vi que não é essa a opção. Letra D, se você tem um disco rígido que quebrou, chame um profissional. Está batendo com o início do texto. If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is to contact a debt recovery professional. Então, até aí tudo bem. Não aceite cobrança de taxa. Opa, aqui está batendo com o que o texto fala. Não aceite com cobrança de taxa de avaliação se o seu modelo é IDE. É exatamente o que ele fala. Make sure you aren't being charged. Tenha certeza que você não está sendo cobrado. Pelo quê? Pela taxa de avaliação se você tem um modelo IDE. Então, a resposta correta, letra D. Vamos continuar então? Veja bem, aqui eu tenho uma tirinha que fala assim, sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente. E aí ele joga a dama lá longe. Ou seja, está fazendo um entendimento da expressão jogar damas, jogar damas de forma incorreta, porque está fazendo o quê? Ao pé da letra. Nós não podemos fazer isso em inglês. Um outro exemplo aí, passa cola aí, mano. Claro. Mas a cola que ele passou era cola de colar, né, papel, não era esse tipo de cola que ele estava pedindo. Isso pode acontecer com a gente em inglês. Olha só, you are a pain in the neck. Se eu for traduzir isso aqui a pé da letra, não vai dar certo com o que o desenho mostra. Tá? Não vai dar certo com o que ele quer dizer. O desenho realmente, desculpa, a foto está dizendo que é uma dor no pescoço. Mas o que será que de fato quer dizer em inglês pain in the neck? A outra frase, I have butterfly in my stomach. Eu tenho borboletas no meu estômago. Aqui eu tenho uma figura com borboletas no estômago. Mas será que é isso mesmo que essas frases querem dizer? Será que essas expressões eu posso traduzir ao pé da letra? Vejamos. O que quer dizer a primeira frase é que você é um chato, você é um mala. Pain in the neck em inglês quer dizer chato e mala. A outra frase, eu estou ansioso, nervoso. Butterfly in my stomach quer dizer ansioso, nervoso. Não as borboletas no estômago. Então, aluno, o que a gente quer trazer para você com essa explicação é que quando você vai para um texto, você não pode fazer esse tipo de tradução ao pé da letra. Você precisa ter um entendimento do que, de fato, aquela palavra, naquele contexto, quer dizer. Existem muitas expressões idiomáticas, existem vocabulários técnicos, então você, dependendo da área onde você atua, você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais específico do vocabulário relacionado à área onde você vai estar tendo acesso a textos de língua inglesa. Voltando para o slide, vem uma próxima estratégia de leitura que é o scanning. O scanning é passar os olhos rapidamente pelo texto, procurando o quê? Pistas e ou informações específicas para a compreensão do texto. Números, quais seriam as pistas que eu posso procurar? Números, ilustrações, imagens gráficas, símbolos universais, são muito utilizados nesse momento do scanning. Por exemplo, aqui nesse texto, quais seriam as palavras-chave? Ele começa com um símbolo.
H2O, não preciso saber inglês para entender que H2O significa o quê? Água, water. Está dizendo aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, água. Com certeza o meu texto está falando de água. Eu já fiz o skimming. A very common substance on the face of the earth, but a rare liquid in the rest of the solar system. Uma substância muito comum na face da Terra, mas um líquido raro no resto do sistema solar. Aí ele começa, the salt solution of the sea flows in the main veins. A solução salgada, né, do oceano flui nas veias do homem. It is a coincidence or part of nature's plan. Isso é uma coincidência ou parte do plano da natureza. 70% of man's body is water, the same proportion as the surface of the earth. 70% do corpo do homem é água, a mesma proporção da superfície da Terra. Por que está em negrito aqui 70%? Digamos que você tenha, aluno, uma pergunta sobre esse texto, né? Tipo, qual é a porcentagem de água que o homem tem no seu corpo? Ou qual é a coincidência que existe entre a porcentagem de água no corpo do homem e na superfície da Terra? Você faz, né, usa o scanning e já vai direto nessa informação. Muitas vezes você não precisa ler o texto todo. Você já viu ali no início, H2O, água, você já vai lá no 70%, porque número eu não preciso ter conhecimento de língua inglesa, isso é uma pista que já me ajuda muito. Então o scanning é isso, é você ir no texto procurando essas pistas para ter informações específicas, geralmente já para responder uma questão de uma prova ou para pegar uma informação, você não precisa ler todo o texto. Voltando aqui, nós temos a inferência contextual. Inferir é o mesmo que deduzir ou chegar a uma conclusão a partir do quê? De outros elementos já conhecidos. A inferência contextual é, portanto, capacidade de deduzir o quê? O significado de um termo dentro de um contexto. Antes de passar a morar sozinho, isso é um texto onde a gente vai tentar entender o significado da palavra bemba, ó, em português. Antes de passar a morar sozinho, eu nunca tive que fazer qualquer tarefa doméstica, pois na casa dos meus pais havia uma bemba que cuidava daqueles afazeres desde que eu nasci. Hoje, morando sozinho, tive que aprender a me virar. Olha que interessante, aluno. Você tem um texto em língua portuguesa, que é a sua língua nativa, e você ali, naquele momento, tem uma palavra desconhecida, mas você entendeu provavelmente que bemba está substituindo a palavra empregada. Por quê? Porque todo o contexto anterior te ajudou a entender o que era isso, tá? Então vamos ver aqui o que são os marcadores de ideia que nos ajudam a inferir, a fazer exatamente isso que nós fizemos. Nós temos equivalência, contraste, causa, consequência, finalidade, ilustração e generalização. Vamos ver o que significa cada um deles? Equivalência é quando um sinônimo no texto, né, é mencionado. Então, eu tenho duas palavras com o mesmo significado, uma vai me ajudar a entender a outra. Contraste, a palavra significa um contraste de outra, o oposto de outra já citada no texto. Causa, o significado da palavra pode ser descoberto porque ela é a causa de algo descrito no texto. Consequência, a palavra descreve ou aparece na descrição da consequência de algo. Finalidade, a palavra se aplica, ou seja, né, fala de um objeto cujo propósito é descrito no texto. Ilustração, o significado da palavra é explicado ou é dado um exemplo. Generalização, a palavra é apenas um exemplo específico de algo mais global. Nós temos aqui dois exemplos para mostrar para vocês. The Saab, aí eu não sei o que significa Saab. The Saab my father bought was the first Swedish car I have been seen. Então eu vou imaginar que Saab é o nome do carro, porque o Saab que meu pai comprou foi o primeiro carro suíço que eu já vi na minha vida. Então, a explicação do que significa Saab está no próprio texto. Olha a outra frase. If you go to the pharmacy, eu vejo aqui farmácia, parecido com português, please buy me any painkiller. Pain significa dor, killer significa matador. Matador de dor? O que significa? Como assim matador de dor? It can be aspirin and Tylenol.
eu sei que aspirin é aspirina, Tylenol é o Tilenol, então painkiller só pode ser o quê? Analgésico. Vocês entenderam, então, alunos, como é que a gente pode usar algumas palavras que dentro do próprio texto ela vai ter explicação dela? E não necessariamente eu preciso ter conhecimento profundo de língua inglesa para fazer isso, posso fazer isso através de deduções, de pouco conhecimento da língua. Hoje, então, nós vamos encerrar por aqui e esperamos vocês na terceira aula para dar continuidade aos nossos estudos. Não esqueçam de visitar o ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.